Olá, minha gente. Esse é o canal Doramas e Afins e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a novela turca O Canto do Pássaro. Eu estou assistindo a primeira temporada lá pela Max. Não finalizei ainda porque lá também não está completa e pelo andar da carruagem também só vou ficar com essa primeira temporada. Então a história é o seguinte: Halis Corran é dono de um grande império joalheiro e chefe da família Corran. Embora seu filho Orhan e seu neto mais velho Fuat administrem a maior parte do negócio, ele ainda toma as decisões mais importantes na empresa. Seu neto mais novo, Ferit, que é o oposto do seu irmão Fuat, é um jovem solteiro muito irresponsável que acabou de retornar do exterior, onde foi estudar. Halis não aguenta mais a imprudência de Ferit e pede a sua nora viúva Ifakate para encontrar para ele uma boa garota para se casar. A notícia de que Halis Corran está procurando uma noiva para seu neto chega como um raio na mansão de Kazim, em Gaziantep. A única esperança de Kazim de ficar rico são suas lindas filhas, Suna e Seiran. Depois que Fakat vê Suna e decide que ela é a garota certa para Ferit, a família vai a Gaziantep para pedir a mão de Suna em casamento. Mas antes da cerimônia, Ferit e Seiran se conhecem sem perceber que deveriam se tornar cunhado e cunhada, e Ferit fica totalmente cativado por ela. A vida das duas irmãs muda para sempre quando Ferit decide se casar com Seiran em vez de Suna. Embora Kazim esteja feliz por ter garantido, o acesso a uma grande fortuna, Seiran será a nova integrante de uma família cheia de traições, mentiras e segredos. Eu acabei de ler a sinopse, que está lá no Wikipedia, porque eu quis começar essa resenha de uma forma organizadinha, mas eu não sei se vai continuar assim, não. Só vou fazer aqui um adendo a essa sinopse mesmo, porque não explica que eles foram para Gaziantep, enfim, para trás da noiva, porque o Halis veio dessa terra e queria alguém que tivesse uma tradição, essa tradição de respeito, de ser criada como uma moça de família, sem misturas ali de Istambul. Então ele queria que a moça viesse de lá. É por isso que eles foram para esse lugarzinho. Pois bem, assistir uma novela turca é algo sempre arriscado. Corre o risco de não ser finalizada. Justamente essa será aquela que você está gostando. Corre esse risco, tá? Corre também o risco de, na primeira temporada, você se apegar aos personagens principais e quando chegar na segunda, você vê um dos dois e de arrasta. Também vai correr o risco de, apesar de ser finalizada, você não reconhecer mais os personagens que você tanto gostou. Claro que eu estou falando isso reconhecendo que existe muitas, né? E não tão muitas, mas existem exceções. Continuando, tem também as inseguras, que se mantêm assim desde o início. Você está sabendo como começa, é claro, né? Mas nunca saberá onde e como irá descambar. Tudo essas coisas acontecem por quê? Porque depende do dinheiro que ela está gerando. E nisso a audiência faz parte. A outra coisa é a crítica do povo turco. Se houverem qualquer burburinho, essa série barra novela já está amaldiçoada. Essa novela, O Canto do Pássaro, se inclui nessa categoria. Eu falo sobre a questão de não saber para onde vai descambar. Porque em questão de audiência, parece que está bem, e sobre as críticas ou cancelamento, né, por lá não há. Aqui, nenhum personagem tem uma linha psicológica definida. Sabe aquela ideia de que você conhece aquela personagem? Eu sempre fico alterando aquela personagem, porque nos livros, quando a gente lê, a gente sabe que é aquela personagem. E personagem significa pessoa, né? A persona. Então eu só vou falar a personagem, tanto para masculino como para feminino, vou falar a personagem, tá bom? Para ficar definido na minha cabeça. Então, assim, você conhece aquela personagem, mesmo surpreendente, ou sendo a gente surpreendidas por certas situações que
essa personagem tem que enfrentar, você sabe que das atitudes, ou pelo menos sabe que certas atitudes que ela vai tomar não está longe dessa personalidade, daquela personagem que você está admirando, ou daquela que você odeia. Então você sabe mais ou menos a direção das iniciativas e das tomadas de decisões que essa personagem vai tomar, né? E não atitudes incompreensíveis. Aqui está uma novela que vai ter sempre essa questão de atitudes incompreensíveis. Essa palavra eu vou repetir um pouco. Uma hora você ama e odeia, simpatiza e depois tem desprezo. E é assim por toda essa primeira temporada. Até agora eu não mudei essa minha opinião e eu estou quase finalizando. E eu acredito que não vai mudar. Caso eu mude de opinião, eu faço só um vídeo aqui dando parecer diferente. Então eu começo falando dos pontos bons, o que eu mais gostei. A cenografia, olha, é uma coisa linda. Que locações incríveis, tem cenas que é um primor. As imagens com a mansão quase encostada ao mar, aquelas ruas tão características da região, as cenas bucólicas na casa de campo. Que imagens! Uma cena em particular me surpreendeu, só para mostrar aqui, que a direção, a equipe, queria fazer algo muito legal. Foi aquela cena de Seyran e Ferit conversando debaixo da chuva, embaixo de uma ponte, e ali algo meio nor. Achei linda aquela imagem, ela com aquela capa, os cabelos um pouco molhados, aquelas imagens, muito lindo, gente. Eu fiquei até que impressionada, porque destoou um pouco de tudo que a gente tinha visto, daquelas imagens tão cheias de luz. Enfim, agora eu passo para outra coisa que eu gostei, que foram as atuações, que estão ótimas, são bons atores. Eu vou destacar aqui alguns, começo pela Afra Sarasoglu, estou lendo certinho? Eu acho que sim. Que faz a Seyran. Está muito bem. Ela vai dar força à fragilidade de forma sempre convincente. Aquelas imitações de forma debochada que ela faz de Ferit, é algo aqui que a gente chama como remendando. Sempre dá a impressão de ser improviso. E são ótimas aquilo ali. Eu sempre acho engraçadinho quando ela faz isso. Ela tem uma agilidade corporal em certas cenas, que é algo também que se destaca. E tem uma dosagem muito boa para a emoção, sabe? Ela é profunda nas emoções dela. E ao mesmo tempo é também cômica. Eu gostei muito. Aí vem o Ferit, que foi vivido pelo Mert Ramazan Demir. Olha só, se esse papel fosse interpretado por outro que não tivesse esse carisma, ninguém iria suportar. Eu não aguentaria. Mas aqui, esse ator carismático está excelente. Olha, eu já assisti com ele uma série que está lá na Netflix, que é A Lenda de Shamaran. Mas aqui ele mostra essa versatilidade como ator. Eu só pontuo na hora dele se aprofundar um pouco com cenas mais emotivas. Acho um pouquinho ali, uma superficialidade, mas enfim, não há nada aqui que venha prejudicar a sua interpretação. Ele faz aqueles trejeitos infantis, aquela risadinha, o andar, é tudo muito bom. E tem também o Diren Polatogulari, meu Deus. Nossa, que ator. Ele faz o pai das meninas, insuportável. E aqueles olhares, aquela ira insana, criando tanta raiva em mim. E depois ele tem a capacidade de me fazer sorrir, mesmo naqueles momentos, ele usando uma forma caricata, ele ainda assim convence. O jeito de andar, até mesmo como coloca as mãos, a boca, o jeito que olha de repente de lado, baixa o olhar para depois levantar,
como que se estivesse fazendo uma ameaça. Achei muito, muito bom. Tem também o Sete Tekndor. Eu estou tentando ler muito rápido para não parecer que eu estou aqui soletrando, mas é muito difícil. Aqui é um excelente ator, ele faz o senhor da mansão, o Hallis, né, o dono ali de tudo, de todas as pessoas. Então ele às vezes tem aquele olhar suavizando aquele personagem, essa personagem que é tão implacável. Sim, essa é a descrição de Hallis. Implacável. E os outros atores também estão muito bons. A que faz aí Ifakate. Enfim, eu não vou lembrar muito de estar pontuando todos. Só quis pontuar esses também. Mas quero dizer que todos os atores estão bem aqui. Todos não. Tem umas aspasinhas que mais na frente eu possa falar. Pronto, então agora eu vou entrar nas personagens, porque a maioria merecem uma fala. E pode ser que eu esqueça de alguma coisa, mas será o que mais me marcou de cada uma. Eu começo pela empregada, que eu esqueci agora o nome. Tão falsa, dissimulada, invejosa, que não sabe seu lugar. Mas eu só tô falando sobre a empregada, porque sempre que eu assisto uma série, até mesmo uma novela, ou também até filme, eu sempre vou olhando para as coisas práticas do que está acontecendo ali, principalmente quando se trata de uma mansão, uma casa onde tenha muitos empregados. É o trabalho dessas pessoas, porque ali é uma coisa imensa. Eu fico pensando nas partes práticas. Essas personagens aqui, os empregados aqui estão sempre arrumadíssimos, penteados, limpinhos, sem uma feluginha no cabelo, nada, nada. Então eu fico me perguntando como essas pessoas cuidam dessa casa. Como cuida daquilo ali, porque ninguém vê esse povo esfregando o chão, limpando o pó. Volta e meia eu vejo, né? Tem um pozinho, alguém com um espanador, é de praxe. Se fazer personagem de empregada é isso, com o espanadorzinho na mão. Mas aqui raramente se vê essa questão desse espanadorzinho na mão. A não ser a cozinheira, que a gente vê ela com a mão na massa, ninguém mais se vê ali com a mão na massa. Aquele menino que namorava a Seirã, o que é que ele está fazendo ali mesmo? Para que aquela criatura serve? Porque motorista a gente vê de vez em quando ele dirigindo. Que mais, moço, que tu faz ali? Aliás, pensa aí num personagem que não teve mais direção. Foi lá atrás da Seirã. Primeiro que esse moço era cuidador da mãe, que foi a desculpa que ele usou para não fugir com a Seirã. Cuide da minha mãe, vamos dar um tempo, não sei o quê. Mas depois que a Seirã se casou, nós estamos falando de uma série turca com tradição ali arraigada. Então, depois que uma moça casa-se, por que este rapaz tem que sair e ir atrás dela? Ah, ele ouviu falar que que ela casou sem querer, que ela casou praticamente amarrada. E mesmo assim, quando ele foi ter uma conversa com ela, ela disse claramente, eu não quero mais você. O rapaz entendeu tudo ao contrário. Ela dizendo, eu não quero, ele entendia, eu quero. Ela dizendo, vai embora, ele entendia, fique aqui. Seja humilhado por mim o tempo todo. Meu Deus! Totalmente destemperada essa personagem. Bom, aí eu vou para a Pelinha ali. Eu estava falando da empregada, eu quero lembrar um pouquinho dessa empregada que tinha um caso com o Ferit ali. Né? Tinha, porque ele não quer mais. Na parte em que a Pelinha entra e encontra os dois no quarto, os dois não, ele dormindo e ela lá ia se atirar em cima dele, porque é bem abusivinha, viu, essa mulher. Aí ele diz o seguinte pra Pelinha, depois de um briga daqui, briga dali, e ele faz aquela cena toda, enforcando ela, enfim. Aí ele fala que ela é uma mulher louca, que o marido já tinha deixado. Aí eu me perguntei, e aquele marido deixou? Ele não era aquele do cabelinho, que ficava com aquele menino pra cima e pra baixo. Aquele homem deixou ela quando? Quando será que isso aconteceu? Porque o cara saiu da novela, eu bem que senti a ausência dele, sabe? Assim, ia passando os capítulos, ele não aparecia mais. O cara saiu da novela, não dá nenhuma satisfação, nem nada. Ele é que diz esse negócio de que o marido deixou. Gente, eu não adiantei tanto a ponto de perder isso. Enfim, pode ser que eu tenha feito isso. Continuando, vou falar da Pelin, que tá sempre com aquela cara de choro. Essa menina,
Aliás, eu quero falar das lágrimas aqui nessa novela. Eles banalizam esse conceito de descer lágrimas sem sentido algum. É o tempo todo. E isso vai dos protagonistas até um personagem que possa aparecer 10 minutos durante toda a primeira temporada. Mas ele vai ter uma lagrimezinha, a personagem vai ter uma lagrimazinha ali no rosto. Tem uns que abusam, viu, disso. Eu acho que a Pelin, para mostrar que sente-se, é uma mulher que ama demais, é uma mulher que está com problema psicológico, né? Obsessiva, obcecada. Ela não precisava estar o tempo todo com aquela cara de choro. Porém, a atriz não é ruim. É alguém, eu vi a Pelinha assim no início, como alguém que foi envolvida demais pelo Ferite e nunca teve amor próprio, porque é isso que ela parece, que ela aparenta ser, né? Uma pessoa que não se ama, sem personalidade alguma. Quando ela vai conversar com o Halles, né, porque a Ifacate, eu já entro aqui para você que já assistiu tudo aqui, eu só estou comentando a novela. Não tem esse negócio de não ter spoiler, porque aqui é spoiler do início até o fim. Quando ela, a Ifacate faz todo aquele plano, né, para que o Ferite separe-se da Seirã e venha casar-se com a Pelin. Ela com aquela mãe bruxa dela, né, a Pelin. Embora, eu tô falando aqui é mãe bruxa, mas assim, umas falas dela, ela tem razão sim. Assim, voltando ao assunto, quando ela vai falar com o Halles, e depois o Halles vai falar para sua nora, dizendo assim, mas por que você quer que eu fale com ela? Ela é uma menina assim, não foi bem criada, não tem educação. Ele falou o quê? Ela é uma coitada. Pronto. É o que a gente tem que pensar da Pelin. Ela é uma coitada. Sem personalidade, vazia. Toda a sua persona gira em torno de Ferite. Mas isso também não faz com que a gente não deixe de sentir raiva volta e meia dela, né? Um pouco de pena e um pouco de raiva. Era assim o meu relacionamento ali com a Pelin. Aí tem a Gugum, que é a mãe do Ferite, boazinha. Uma pessoa extremamente agradável. E tá ali, parece que a função sempre é compreender tudo e todos, inclusive é seu marido. Ainda aqui não chegou no ponto não, talvez como novela turca eles têm mania de ter temporada, eu sou totalmente contra. Eu acho que as produções turcas seriam tão maravilhosas se resumisse toda a sua trama em uma temporada, deixasse de passar tantas cenas inúteis que não acrescentam em nada e fixar só em uma temporada. Né? Seria ótimo, mas não é o caso aqui. Então eu acho que na segunda temporada, acho não, eu tenho minhas sérias dúvidas de que isso não vai acontecer, porque esses roteiristas aqui são ruins pra caramba. Estão perdidos completamente. São personagens que não têm uma linha psicológica de forma nenhuma. Então seria muito bom se a Gugum mais na frente começasse a se impor mais. Não sei se isso irá acontecer, mas aqui o seu papel é só proteger seus filhos. Ela ama a Nora, mas a impressão que eu tive é que se o Ferite se separasse, casasse com a Pelin, mais cedo ou mais tarde ela ia tratar a Pelin da mesma forma que ela tratava a Seirã, porque tudo que ela quer é defender seu filho. É uma pessoa boa, ok, uma personagem, assim, bem cativante, porém tudo que ela quer é proteger aquela prole, sua prole. Aí tem a Ifacate, né, que é a maior manipuladora da história, que é a Nora, então praticamente a dona da casa, porque o velho deixa na mão dela o direito dela ordenar. É um absurdo tão grande que acontece naquela casa. Agora eu entro naquela mansão. Gente, que coisa absurda. Será que na Turquia tem uma família desse jeito? Será que os ricos vão viver desse jeito, gente? Numa mansão em que para você sair com seu marido, você precisa pedir. Para se reunir com os pais, precisa pedir para que os pais venham visitar, uma amiga venha visitar. Um parente, por acaso, que chegou na cidade, ligou: oi, fulano, eu quero te ver hoje. Aí tem que vir lá, ela tem que ligar, ela tem que... A pessoa... A confusão aqui no jeito de falar, né, gente? Aí ela... O que eu quero dizer aqui, liga, se for a personagem lá atende, depois tem que ir, a dona da casa, no caso, a Ifacate, e perguntar se tem permissão. O Ferite, ele tenta sair dessas amarras, é por isso que ele é tido ali na família
como esse rebelde, né? Essa pessoa mal educada. E de certa forma ele é um pouco isso também, mas é porque ele tem essa parte dele, que ele quer se ver livre disso aí. Então, essa Ifacate, ela tem uma crueldade disfarçada, sempre com aquele olharzinho, uma boa atriz, viu? Com aquele olharzinho ali malévolo. E a gente vê, chegando no finalzinho ali, a gente vê que ela é capaz de armar todo tipo de plano. Se esse, de novo vou dizendo, se esse roteiro fosse bom, se quem estivesse escrevendo fosse bom, essa seria uma vilã, ó, 10. Aí tem o Han, que faz o pai dos meninos, né? O filho ali do patriarca ali da família. Volto a falar do roteiro, não quero me repetir, mas irei. Se fosse um bom roteiro, quando acontecesse a revolta desse homem, seria algo muito, muito interessante. Porque se vê o quanto que ele é reprimido em relação ao pai. Ele nunca nem sequer pôde ser pai para seus filhos. Porque ele precisa, para tudo, a aprovação do quê? Do patriarca ali. Então, vê dentro dele que ele tem uma revolta. E também eu vejo que o Ferit tem muito dele, né? Será que a Seiran não vai se transformar numa Gungun? E será que não vai ser tratada como ela? Há uma esposa que está ali para ser boa esposa, boa mãe, está sempre disposta aos favores, fazer os favores dele como marido, mas ser tratada como aquela que deve ficar dentro de casa, porque ele continua tendo seus casos lá fora, inclusive dentro da própria casa tem um caso lá com a bruxa Mor, né? E é isso, é a forma como ele trata. Pode ser que na segunda temporada, oh meu Deus, eu não queria dizer não, mas eu vou dizer, se tivesse um roteiro decente, esse casal aqui poderia também dar uma boa história. Aí temos a Asuma, né, que é a mulher do Fuat. Fuat também será outro personagem que poderia ter uma revoltazinha. Ele teve, né, um levantazinho, um chacoalhazinho ali, quando ele teve uma revoltazinha ali com o velho, falando que ele sempre foi relegado em segundo plano e que o Ferit sempre esteve ali na frente. Teve um levantazinho ali, um chacoalhazinho ali, mas nada, murchou. E é interessante, é um ator interessante, viu? Que eu acho que a personalidade dele poderia ser mais abordada, mas estamos falando de um roteiro bem medíocre. Aí tem a Suma, pra que essa personagem? Eu não sei. Por que colocar uma atriz dessa, que eu gosto demais, desperdiçando o talento dessa mulher para uma história, vivendo uma personagem que não tem enredo, não tem substância alguma. A única coisa que eu entendi da Suma é também quando ela fala da Seiran, que ela diz em certo momento, quando ela dá aquela revoltada e vai querer se separar. Mas antes ela diz que ela vê a Seiran como ela no passado. E ela vê que se Seiran não tomar conta da vida dela, ela será também igual a ela. Então ela faz esse paralelo, olhando para Seiran com certa nostalgia. Olha, eu era assim, olha como eu estou aqui. Roteirozinho, trabalha essa moça aqui. Não sei o que será dela, pode ser que como as coisas turcas são, pode ser que até que suma com ela, não sei. Ou então fique desse jeito aí como tá. Aí a gente tem a Suna. Quem é a Suna? É a irmã da Seiran. Você já sabe quem é a Suna, né? Só tô falando aqui, não sei para quê. É a irmã da Seiran, né? Que sempre vi, desde a primeira cena, eu vi como uma pessoa desconfiada. Ela sempre tem essa coisa de que tá escondendo alguma coisa. É muito legal essa irmandade que ela tem com a Seiran. Porque as duas passaram pelas coisas mais horrendas que duas irmãs podiam passar. E elas mantêm esse vínculo, essa coisa de uma querer proteger a outra. Eu acho que de forma, às vezes, até pendendo mais para Seiran do que para Suna. Porque a Suna, eu acho uma personagem meio que estranha. Esse negócio dela parece estar escondendo alguma coisa. Ela é valente demais, ela faria isso, se olhasse para o meu marido, ela volta e meia tem essas coisas, né? Se falassem de mim, como ela fez com a Pelin puxando o cabelo dela lá na academia. Mas, de repente, ela se torna uma pessoa tão apática na hora que ela tem que ter uma pequena defesa. Eu sei que a infância criou muitos traumas, que tem muitas coisas que são gatilhos. Parece que qualquer imposição de alguém que tem autoridade sobre elas, na verdade, que não seja o romântico, né? Que não seja o homem que elas amam.
Mas qualquer uma outra pessoa que tiver autoridade sobre elas, ao que parece, elas obedecerão, porque ela faz a mesma coisa que com o pai, ela transfere para a Ifacate e para o Halles ali naquela casa, ela fica daquele mesmo jeito, sem querer tomar uma decisão. Como eu disse, eu sei que existem traumas e a pessoa sempre se vitimiza mesmo, porque ela sofreu demais na sua infância, mas é frustrante acompanhar esse tipo de cena. E sobre ela, eu tenho alguma coisa a mais para falar, que eu tenho uma desconfiança, já falei que ela é muito desconfiada, eu tenho uma desconfiança dela. E se esse fosse um roteiro, aí de novo eu vou falar, que prestasse alguma coisa, eh, poderia fazer com que essa Asuna seja uma personagem que esconde coisas e que pode surpreender de forma negativa. Aquele negócio dela dar o beijo no Ferit ali quando estava bêbada, e todo mundo sabe que quando a pessoa fica bêbada, as verdades aparecem, achei muito estranho. Então, ela sempre esconde tudo da Seiran. Seiran não sabe nada da vida da Suna. É, a Seiran foi a última a saber sobre o beijo. A Seiran foi a. Inclusive, o Ferit passa na cara dela, quando ela lá na cena que eu achei linda, e ela vai pedir a favor da Suna e do Abdin. E o Ferit passa na cara, dizendo: o quê? A sua irmã esconde tudo de você. Bem, falou a verdade. Ela escondeu inclusive da Abdin ali. E a Seiran sempre passa a mão ali, ela passa pano para não enxergar essa parte. Eu não sei se eu estou falando do que me foi apresentado aqui, não sei se na segunda temporada eu não vi nada sobre ela, sobre o que será da Suna, mas não sei, eu tenho uma desconfiançazinha sobre ela. A mãe das meninas, que eu me lembro é a Esme, não lembro direito do nome. Aqui é um ponto aqui, é outra que não me desce. Eu não sei, essa resenha vai passar de 1 hora, sei não. Olha só, o que aquela mulher apanhou uma vida inteira, ela nunca se impôs. Inclusive, quando o traste o casinho está naquela fase de todo engraçadão, tem uma hora que a tia fala, você não trata ela desse jeito. Ele dá a entender que ela nunca se impôs, por isso que ele trata daquele jeito. Esse é um roteiro famigerado que odeia mulheres, a culpa sempre da mulher sobre tudo. Mulheres são espancadas o tempo todo, mulheres são humilhadas o tempo todo. Esse roteirista, nem pesquisei quem escreve, sinceramente tem uma raiva de mulher que é impressionante. Então, aí dá a ideia de que se essa mulher se impôsse um pouquinho, eu não estou dizendo, ela não tem força para se impor, aquele mosquito, ele é um mosquito, viu? Ela poderia se impor sim, se for tratado sobre força, ok, mas ele já acabou com isso dela, ele humilhou tanto porque isso existe mesmo, né? A pessoa é tão humilhada que sua força, sua resistência não existe, mas ela poderia sair um pouquinho, falar com alguém, juntar um dinheirinho, para pegar um carro e fugir. Mas existe aquela sociedade, é uma sociedade muito repressiva. A gente está vendo aí que Seiran quer se divorciar, né? Eu já andei a pesquisar, só pesquisei sobre Seiran. E na segunda temporada parece que se casa de novo. A gente está vendo aí. Essa repressiva, entre parênteses, assim, é só quando o roteiro quer. Que essa mulher quisesse fugir, ela conseguiria, nunca se impôs. Então eu peguei um abuso. A atriz é sempre com aquela cara de coitadinha. Não, ai, que agonia. Aí, para completar o meu abuso que eu senti, que ok, ela foi oprimida, ela foi espancada. É frustrante demais ver uma personagem que nunca reage. Nunca. Isso existe, mas quando a gente se põe a assistir qualquer produção, a gente quer um bom exemplo passando ali, um exemplo para outras mulheres, um estímulo para outras mulheres que estão nesse mesmo nível. Em vez de passar o tempo todo essa mulher apanhando e baixando a cabeça, que tal passar essa mulher 1 hora ou outra se erguendo das suas cinzas? Seria legal, né? Mas eu vou contar agora a parte que me aborreceu mais ainda dessa criatura. Quando ela vai atrás da mãe da Pelin, fazendo uma coisa que de repente eu falei, olha... Quando ela diz, eu vou até ela, eu falei, ui, tá começando a se levantar. Não, tava não. Chegou lá e ouviu, ok, umas verdades, porque a mãe da Pelin jogou umas verdades na cara dela, convenhamos. É uma mulher insuportável, mas jogou umas verdades. E aí elas supuseram, eu também ia supor isso, que foi o Ferit que passou todas aquelas informações.
E então ela encontra na praça lá, se encontra com Ferite na praça. E diz coisas horríveis, gente. A gente sabe que Ferite não presta. Mas qual a moral mesmo daquela mulher como mãe que viu a sua filha casar à força e não se impôs em nenhum momento? Viu que sua filha já estava sofrendo e não se impôs em nenhum momento? Aí, quando viu a sua segunda filha, que é a primeira, né, que é a mais velha, Suna, por duas vezes indo casar-se de forma forçosa pelo pai e nunca se impôs, suas filhas sendo espancadas, cortada a sua pele, a pele de suas filhas, trancafiadas, e ela nunca se impôs, mas de repente com o Ferite, porque dessas mulheres o Ferite é o saco de pancada, e eu vou falar mal dele mais na frente, mas agora não é o momento. É o saco de pancada. Tá aí essa mulher se erguendo, eu nunca vou te perdoar. Parece que cuspiu, sei lá. Eu nunca vou perdoar você, com aquela voz assim, fazendo uma cena tão caricata. Atriz ruinzinha, viu? Ruinzinha. E aí eu fiquei foi com mais raiva. Porque ela coloca fogo ali na Seirã, ali naquele momento ali. Em vez dela aceitar, assumir que ela foi essa mãe, e eu tô chorando aqui por mim, que tal ela dizer? Que tal esse roteiro na boca dessa mulher? Eu tô chorando por mim, eu tô sofrendo por mim, porque de fato eu fui essa mãe. E pedir perdão ali pra filha, não, ela se revolta contra o Ferite, porque achou que foi o Ferite que falou tudo aquilo. Papelão, viu, senhora? Passo agora para a tia Atuce. Ali é outra que não me desce, porque agora tá começando a ser boazinha. Pronto, é uma coisa que esse roteiro, roteiro chulo. Ai, meu pai, sabe como é que esse roteiro ele resolve os problemas? É assim, é você colocando um problema para certo personagem e o personagem, para se redimir, começa a resolver essas questões. Isso foi o tempo inteiro com Ferit Seiran. Ferit aprontava alguma coisa, como fazer Ferit aprontava alguma coisa, Seiran ficava chateada, mas como fazer eles dois ficarem bons? Coloca um problema com a família da Seiran. Ferit vinha e resolvia. Estavam os dois ali já tava de bons, de boa. Seiran finalmente perdoava de forma silenciosa, porque começava a rir, a não sei o quê, a responder as piadinhas dele, blá, blá, blá. É assim que esse roteiro resolve as coisas. Foi assim quando o roteiro começou a fazer com que o Kazim ficasse bem aos nossos olhos, né? Coloca ele o quê? Resolvendo uma questão do Ferit, resolvendo uma questão da Seiran, resolvendo aquela questão do Ferit com aqueles mafiosos que apareceu, ele dando os murros nos mafiosos, tomando um tiro por conta do Ferit, fazendo aquela palhaçada e a gente rindo porque o ator sabe fazer isso. Aí, de repente, ele estava se redimindo. É o que parecia, mas não foi. Mas essa é uma característica desse roteiro, entende? Nos manipular dessa forma tão rasa. E a tia Atuce é outra que o roteiro faz, colocando ela um pouco do lado da mãe, um pouco do lado das filhas, para a gente ver uma bondade. Não é bondade. Essa mulher não permitia que as meninas comessem na mesa. Outra coisa, que mãe é essa que nem sequer para comida ela se impunha, porque as filhas comiam o que sobrava da mesa do pai e da tia. E a mãe aceitava tudo isso. Não, gente, não dá para defender essa mãe, mas também não dá para defender essa tia. Outra coisa, ela foi reprimida a vida inteira, porque queria casar-se com um homem, no caso Hallis, né? E a família se impunha, não diz. Por que essa mulher não virou a mesa e pelo menos quando viu as sobrinhas correndo, caminhando o mesmo destino que ela caminhou, por que ela não se impôs? Não, então não tem como desculpar. Aí vem o Abdin, eu vou parando por aqui dos personagens, porque nem lembro mais para falar, acho que já falei quase todos, se esqueci uma coisa ou outra, não dá. O Abdin, que é o par da Suna, não sei quem é essa pessoa, e eu só quero falar dele, só uma coisinha, essa péssima atuação. Ai, meu Deus, esse homem de repente, aqueles olhares com a Suna. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, viu? Adiantava, porque pensa num casal que não me convence de forma nenhuma. A Suna com aquele pegada nas mãos, aquele baixado de olhar para ele, e ele com uma lágrima escorrendo só de um olho, sempre com aquele olhar de coitadinho dele. Não aguento. É isso. Aquela banalização das lágrimas nele, então, toda hora esse homem está chorando. Por motivo nenhum, esse homem está chorando.
Meu Deus, eu não gostaria de fazer uma resenha só criticando, mas é o que vem aqui. Então vamos pro Ferit, que é Felipe, né, na dublagem. Pra que dublar os nomes, gente? Enfim. O Ferit é aquele tipo de personagem que ninguém quer ver num romance. Ninguém. Não é só por ele ser um descarado, egoísta, também manipulador. É porque simplesmente ele é desrespeitoso. O que ele faz com a Seiran, de saber que ela está casando forçada e na primeira noite permite que a namorada esteja ali na noite de núpcia, é um absurdo aquilo ali. Eu fiquei o tempo todo dessa temporada relembrando isso mentalmente. E já agora, a Pelin jogou isso na cara dele, acho que teve outra jogada de cara isso que ele fez, a própria mãe da Pelin, né? Jogou isso na cara dele sobre essa atitude dele que revelava que ele não gostava da mulher, enfim. E esse é uma coisa, sinceramente, é imperdoável, mas ok, vamos, é o início de tudo, ele fez um acordo, posso dizer, a Seiran já sabia também que era um casamento de fachada, por obrigação, ok. Certos comportamentos dele você não quer assistir, eu não quero assistir vindo de um romance. Ele pode ter todas essas qualidades, mas no momento em que ele enxergasse a Seiran, visse a Seiran no primeiro impacto, porque a gente vê que ele já gosta dela quando vê. Que tal esse personagem aos poucos mudando? Mas essa mudança nunca veio nessa temporada. Agora, no finzinho, é que a gente começa a ver uma mudança do Ferit, quando ele, de forma assim, abrupta... Olha, de novo eu falo do roteiro. O roteiro, quando quer falar alguma coisa, ele coloca na boca de uma personagem. A primeira pessoa que falou, Ferit te ama, foi a Suna. Ferit não tinha falado nada, ninguém tinha expressado isso. Mas quando a Seiran foi naquela reunião que aquele cara queria contratá-la para ela finalmente ter uma certa independência financeira, e ela acaba deixando para lá, um motivo de raiva que eu tive dessa menina, que ela quer estudar, ela quer trabalhar, mas não consegue se impor a nada disso. Então, quando ele tem aquele... Então, a Seiran fala sobre isso. Ferit te ama. Aí, depois, Ferit vem dizendo que ama de uma forma, assim, bem banalizada. Não teve uma cena, assim, para os dois expressarem seu amor. Não teve. Mas também só foi com palavras. Porque, enquanto ele diz isso, ele sente ciúmes. Ele é controlador com a Pelin. Ele também tem uma certa obsessão por ela. Você espera isso de um par romântico sendo... de um par romântico daquela protagonista ali, sendo que ele tem toda essa carga emocional para uma outra? Não, de jeito nenhum. Quando o Seiran vai para casa, pós-casamento, eles fazem um acordo. Olha, eu vou ficar com a minha namorada e tudo mais... E você, tipo, tem a sua vida. Mas Seiran não podia olhar para aquele ex-namorado que trabalhava lá. De forma nenhuma. Ela não podia nem ter um olhar, não podia, porque ele é ciumento, ele é possessivo, ele tem uns arranques de violência. Tudo que você não quer ver em um protagonista de um romance, Ferit tem. É o que eu disse. Se não fosse por um ator que soubesse ter essa dosagem, não tivesse esse carisma, seria insuportável assistir o que nós acabamos de assistir. Ele não deu em nenhum momento... assim, expressou qualquer sentimento por Seiran. Resolveu ter um filho, vamos ter um filho, mas não largava a ex-namorada. Ex não, né? Namorada, que virou amante. Você não pode conversar com não sei quem. Exigiu, fez um escarcéu porque desconfiou da virgindade da Seiran, enquanto ele ficava dormindo com a ex lá. Eu quero só dizer isso, com a namorada. Não, são coisas tão descabidas, é um comportamento tão estranho, tão inaceitável, que eu ficava de boca aberta, eu ficava sempre pensando o que acontece com esse roteiro, qual é a finalidade dessa personagem. Porque a mudança não chegava. Gente, 15 capítulos já era para ver que havia um forte sentimento entre os dois, um olhar, briga. Outra coisa, briga pode ser, vou terminar meu raciocínio para entrar na outra. Brigas pode ser, mas tinha que ter certos lampejos esse que nós não víamos. Outra coisa eram as brigas extremas do casal.
Os momentos de gracinha, de risos, sabe, de cumplicidade, às vezes eles tinham. Uma cena ou outra, tinha uma certa cumplicidade quando estavam na mesa, em certas idas e vindas, a gente percebia uma certa cumplicidade, mas era pouco, raro, porque as brigas com gritos, com Seirã empurrando ele, e ele deu uns empurrãozinhos também nela, deu sim, sabe? Os gritos e gritos e gritos, e Seirã sempre chorando, começou a ficar histérica. E ele manipulando, aí vem o roteiro, como já falei, querendo justificar o Ferit, colocando os problemas nas costas da Seirã para que ele fosse resolver. Então essa é a deixa do roteiro para que nós aceitássemos assim o Ferit. Depois que do capítulo 41, né? No capítulo 41 mesmo, né, que eles aquelas lágrimas, eles com aquele monte de lá, que ele tem mania também de estar chorando, né? Ele vai atrás aquela do aeroporto, que ele vai atrás, Seirã vai atrás dele, dá aquele beijo no aeroporto. Aquela cena toda é uma coisa assim lamentável. Ele cria todo aquele problema, ele cria toda aquela confusão. Como ele resolve? Ah, porque a culpa é da Seirã, é porque ninguém me respeita, é porque ninguém me ama. Fica com aquela coisa melodramática o tempo todo. E a Pelin lá chorando junto com ele. Ninguém me ama, eu vou embora. Aí Seirã vai no aeroporto. As pessoas defendem o Ferit. E começam a dizer, agora eu procurei para saber o que as pessoas falavam sobre essa novela, um monte de mulheres defendendo que a Seirã é isso, que a Seirã é insuportável, é birrenta, ela está se tornando isso aqui, porque o roteiro é manipulador. Mas esquecem de tudo isso que o Ferit fez também. Então o cara, a culpa nunca era dele. A culpa nunca era dele. Ninguém pode ter reação aos erros do Ferit. Porque qualquer reação é culpa sua. Não é pelo que eu fiz, é como você reagiu. Sempre é desse jeito. Então, ele vai lá e fazem as pazes, entre aspas, ela volta para casa. Então, depois disso, tem uma cena em que ele deixa Seirã no restaurante e vai atrás da Pelin. Por quê? Porque ela decide não querer mais ele. Aí descobrimos que ele tem ciúmes da Pelin. Gente, quem quer um protagonista de uma série / novela romântica desse jeito, em que o homem, no capítulo 44, por aí, 48, não lembro, até 48, se demonstra totalmente obcecado pela ex, tem ciúmes dela, deixa a personagem principal lá num restaurante em que eles estão de boas, deixa ela lá e vai atrás da amante. Quem aceita isso? Como é que pode empurrar um roteiro desse falando que isso é romance? Não há romance aqui. Seirã vai esquecendo tudo isso. Por quê? Porque o roteiro vai favorecendo sempre o Ferit. Faz um escarcéu porque a menina decidiu ser modelo, todo mundo vai olhar para ela. Totalmente obsessivo, manipulador. Eu não gosto dessa palavra, mas não tem outra para dizer. O cara é tóxico. Quando ele percebe que a Pelin vai se libertar dele, ele insiste em ir atrás dela e faz toda aquela cena bem perturbado. Não dá. O roteiro vai sempre se repetindo, são cenas repetidas, uma após outra, que não tem nenhuma alternativa a não ser a gente, o que acelera esse negócio. Aí ele teve aquela ideia translocada de levar a Pelin para a casa dele, gente. Ah, não existem hotéis. Você é rico, cara. Contrata um segurança e coloca na porta desse hotel. A casa de campo, não podia levar essa menina para casa de campo? De novo eu digo, você é rico, cara, contrata 2 seguranças para ficar naquela casa de campo. Tinha vários, mas não, ele resolve levar para casa lá, para ficar. Ai, é absurdo demais. Para ficar, vou falar pausadamente. Ele leva a amante para ficar no quarto com a esposa. E já estão em conflitos, e ele faz isso. É inaceitável. São situações, comportamentos e atitudes incompreensíveis e inconvenientes para um par romântico.
de uma série barra novela. Gente, agora eu vou falar da Seyran. Eu já cansei de falar do Ferit, falar um pouco da Seyran. Ela começou com aquela menina que cheia de coragem, um pouco de valentia, os momentos alegres. A Seyran é um personagem que não carrega muita alegria, não. Ela é bem dramática mesmo. Coisa essa que poderia ter. Ela poderia ter uma certa leveza. E agora, quando vai finalizando para a primeira temporada, aí é que ela tá dramática ao extremo, eu diria. Eu sei, de novo, falei o que eu falei da Suna e vou falar agora da Seyran. É uma personagem que sofreu, tem gatilhos, várias e várias cenas repetitivas dela com a irmã. Dá vontade da gente dizer, porque ok, eu já entendi. Mas volta e meia repete para dizer que ela tem os traumas, os bloqueios e que um monte de coisa vira gatilho para ela. Mas como é frustrante. Sobre a mãe, sobre a Suna e sobre a Seyran, eu digo, como é frustrante dia após dia dessa novela essas mulheres não se libertarem dessas teias invisíveis que o pai dela tem sobre ela, sobre a Suna e sobre a mãe. Em uma sociedade dessa turca, ou quando uma mulher está na casa de seu pai, ela é solteira, a autoridade dela é o pai. Quando ela casa-se, a autoridade se transforma em quem? É o marido. Com a Seyran não existe isso, porque ela mantém a mesma obediência ao pai, ela se mantém mentalmente como se estivesse ainda presa. E de verdade eu não encontro uma explicação para isso, por mais que exista, nós sabemos que essas amarrações e esses traumas, você não quer ver isso sendo repetido e jogado na sua cara dia após dia numa produção dessas. Você quer ver aquela sua personagem que é a heroína da história, você quer ver com que ela rompendo com tudo isso. Mas Seyran diante do pai é totalmente fraca. Tudo que ela tinha que se revoltar contra o pai, ela o faz com o Ferit. Vocês ouviram que eu falei mal do Ferit pra caramba. Só que não tem como defender também a Seyran em certas atitudes. Ela, é como eu falei, é incompreensível, como no início, que a gente não entende certas atitudes. Eu não entendo certas atitudes da Seyran. Ela perdoa, desculpa o Ferit por várias e várias coisas. Aí vem aquela história do tapa, né? Que eu não duvido nada que ele fizesse isso, porque ele tem aqueles rompantes de quebrar tudo dentro de uma casa, então eu não duvido. Só que na cena, isso não é claro que ele faria isso. Lógico que ele levanta a mão, levanta e ela para. Só com a mãozinha ela impede que o Ferit, né, estapeie, enfim, uma cena lamentável. Eu não sei para que os roteiristas incluíram isso. Não já bastava tantas cenas de violência não, gente? Tinha que incluir esse tipo de coisa. Eu entendo quando a Seyran fala que ela poderia aceitar isso do pai. Olha só, como é a distorção. Mas não aceitaria do marido. Querida, você não tinha que aceitar, era de ninguém. Era de ninguém, minha querida. Aí tem essa cena lamentável que ela resolve pedir o divórcio. Tem aquela história da mãe, que eu já contei sobre a mãe, que veio Ferit lá na praça, depois que a mulher lá, a mãe da Pelin, joga todas as coisas na cara. Eu esqueci de dizer que ela menciona, se a Seyran quiser separar de você, aquela cena patética que eu mencionei, eu espero ela de braços abertos. Tu espera o quê, mulher? Tu espera o quê, mulher? Tu tem força pra nada, tu tem atitude pra nada, pronto, é isso. Aí depois disso aqui, a Seyran se revoltou completamente. Tudo bem, se ela acumulasse, mas não parecia que Seyran acumulava mágoas, não parecia. Ela começou aquelas crises de ciúme, aquelas crises de desconfiança, indo atrás dele, tudo aquilo. Eu entendi tudo aquilo. Olha, ela tá no fim, a mulher tá cansada, eu fui entendendo. Mas de repente, quando eu vejo Seyran resolver romper com os laços ali do marido e da casa, mais uma vez, para ficar debaixo daquela violência extrema, daquele homem horrível, nojento, que é o pai dela, eu não consigo entender isso. Por mais que pessoas traumatizadas traumatizam, por mais que pessoas feridas ferem, mas ninguém quer voltar para sua lama. Então eu não entendo o que esse roteiro quer com Seyran preferindo voltar. Por que essa personagem não resolveu ficar fazendo aquela coisa do modelo, eu vou me separar, mas eu vou viver a minha vida?
ela não consegue, o roteiro em si, não consegue nem ser fiel a seus costumes. Que depois que uma mulher se casa, ela está debaixo da autoridade de seu marido. Se ela tivesse que romper com alguma coisa, seria agora ela se sentindo livre. Ela é uma mulher divorciada, ela pode ir e vir, ela não está mais debaixo da tutela do pai. Seria assim, mas não, a Seirã volta a viver aquela cena de novo. Já vai a gente ter que reviver aquela coisa toda. Não, eu não aguento ver essas mulheres apanhando, não. Por mais que não seja explícita a novela, a gente sabe o que é que está acontecendo ali. É muito choro, gente. É uma coisa que você vai assistir para se distrair, você não se distrai nada. Você só passa raiva e gera angústia. Para quê? Não. Aí volta e tem toda aquela cena dela apanhando e tudo aquilo. Aí tem o novo noivo da Suna, que é uma família desgraçada. Essa é a palavra, não tenho outra. E aí de pessoas, de novo, a opressão da mulher, que parece que essa família sequestra mulheres, para usar mulheres aí como, né, sabe? E aí são todos psicopatas ali dentro, e esses psicopatas é que um quer casar com a Suna e o outro quer casar com a Seirã. Encontra a Seirã lá, num canto lá da casa, quis dar uns apertos lá, uma coisa horrorosa. Ela estava lá com uma tesoura, ela enfrenta e tudo mais, pronto. Chega o ralo, faz aquilo, o ralo. Chega o ralo. Faz aquilo tudo, leva a Seirã lá para casa e o que é que acontece? Eu só fiz tudo isso para chegar nesse discurso da Seirã. Ela diz o seguinte pro Ferite: se eu tiver que me separar, eu me separo, eu faço o que eu quero, ela quis dizer. E se tiver que se casar de novo, ela se casa. Hã? O que, Seirã? Não, para. Você está tirando a gente de idiota. Querida, você não faz nada o que você queira fazer. Você não trabalha e você queria trabalhar. Você estuda e queria estudar. Você você não queria casar e casou. Agora você está se divorciando e você não quer se casar de novo com aquele cara, mas se o roteiro quiser, você vai se casar porque você não se impõe, querida. Você não se impõe. De novo eu digo, todo mundo sabe que tem traumas, todo mundo sabe que tem bloqueios, todo mundo sabe que é uma pessoa traumatizada, mas é frustrante você ver isso acontecendo direto e não ver uma boa atitude dessa personagem de se erguer e de se libertar. Vida real esfregada durante todos esses episódios desse jeito, sem um renascer dessa personagem como a Seirã, é triste de ver. É chato de ver. E é isso que acontece a essa novela o tempo todo. Ela tem falas incompreensíveis. De repente, a Seirã se transformou numa personagem mais incompreensível do que o próprio Ferite. Em vez dessa mulher dizer, eu quero me divorciar de você porque eu quero viver minha vida, eu vou trabalhar como modelo, seja lá com o que for que eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar. Vou me libertar do meu pai. Não, a gente quer ver isso. Porque ninguém precisa ser oprimido a vida inteira. A incompreensividade dessa personagem é uma coisa assim tão chocante que nós percebemos que ela nunca tem um plano para ela, nunca. Ela nunca pensa, projeta alguma coisa para o futuro dela. Porque se ela não quer casar com aquele cara, ela sabe que o pai a espanca constantemente e ela tem que fazer as vontades do pai, porque ela se submete, ela é toda valentona lá pro Ferite. Mas para o pai, só baixa a cabeça. Então, ela sempre se submete. Não vou relembrar de novo, que é porque tem trava, não sei o quê. Não, vamos falar, continua agora. Ela sempre se submete. Então, qual é o plano dessa mulher? Porque se ela voltar para debaixo ali da asa do pai, ela vai casar. Ou essa mulher, o quê? Tá escrevendo romance, o que é? Dissociou? Será que só se fosse isso? Ela tem uma personalidade dissociativa, mas não é o caso. Qual é o plano? A gente vê que é uma personagem que se perdeu por completo. Porque aqui, nesse ponto aqui dessa novela, o Ferite está tentando, a gente está começando a perceber que ele está tentando rever sua vida. Ele está tentando se redimir dos seus erros. Mas esse é o ponto em que a Seirã quer ficar apanhando todos os dias do pai, porque como é que eu ou você que assiste essa novela pode achar que esse é um destino melhor? Ficar apanhando do pai. Vamos ser prática? Ela teria mais liberdade com o Ferite, né? Porque caso ela quisesse se divorciar de novo, eu digo, ela ia buscar a vida dela. Mas não,
Ela prefere, e então, ela vê que o cara é um psicopata, ela entende isso, mas ainda assim ela fica batendo o pé, fazendo aquele escarcéu todo, e volta com o pai. Ó, gente, é assim, eu não terminei ainda, mas se eu mudar de ideia, né, eu volto a dizer, não, tudo ficou bom, tudo ficou maravilhoso, eu estava errada sobre tudo que eu falei. Então foi essa resenha. Ficou longa demais, gente, quase 1 hora falando isso, é quase inaceitável. Eu não sei nem se alguém vai assistir, enfim. Eu quero agradecer você que assistiu até aqui. E o Canto do Pássaro tem uma qualidade, que ele tem essa habilidade de alguma forma te prender a história, porque eu tô assistindo porque eu quero ver até onde esse negócio vai descambar. Ela tem a habilidade de, mesmo com cenas repetitivas, né? Situações repetitivas, ela mantém uma agilidade. Então, é uma novela realmente que ela tem essa habilidade de te prender, tem uma boa direção, é uma trilha sonora, às vezes ela está presente demais a trilha sonora, mas não incomoda tanto. Então é isso. Essa é a minha resenha sobre o Canto do Pássaro. Não sei muito o que dizer além do que eu já disse. Eu agradeço a você que assistiu até aqui. É isso, gente. Tchau.